Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Preso o terceiro suspeito de participar da morte do médico Bruno Calaça em Imperatriz. Polícia investiga a morte de um jovem de 23 anos assassinado a pedradas no bairro Pirâmide, em São José de Ribamar. Incêndio destrói loja no centro de Caxias. E ainda, a capital faz uma nova chamada de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 14 anos. O Jornal da Difusora já está no ar. A polícia investiga a morte de um jovem de 23 anos assassinado a pedradas no bairro Pirâmide, em São José de Ribamar. Vianney Ailton Chagas foi morto por integrantes de uma facção criminosa depois de ser confundido com um membro de uma facção rival. Essas são as duas pedras que, segundo a polícia, foram usadas no homicídio de Vianney Ailton Chagas, um homem de 23 anos que desapareceu no dia 23 de julho do bairro Novo Horizonte, em Passo do Lumiar, foi encontrado morto dias depois no bairro da Pirâmide, no mesmo município. Levou uma queda lá no Minas Gerais, no mês de julho, né? Ia mandar ele para cá, porque a queda que ele levou deixou sequela irreversível. Não tinha mais jeito, ele tinha que voltar para o interior para viver daquele jeito, com essa sequela. Aqui, quando ele chegou num dia, quando foi de manhã, 11 horas, ele fugiu pela janela. E a família atrás, ele sumiu, esse rapaz sumiu pela manhã. A família só foi encontrar esse rapaz morto. Depois de fugir de casa, Vianney acabou indo parar em uma comunidade dominada por facções criminosas. Ao perceber a presença do estranho, o chefe do grupo decidiu executar a vítima. Depois de ser assassinado, Vianney foi levado para uma outra área, distante 5 quilômetros do local do crime. O que dificultou a investigação. A vítima só foi reconhecida pelas digitais. Uma pessoa já foi presa e outras 9 estão sendo investigadas. Um carro também já foi apreendido e o exame realizado no ICRIM comprovou a presença de sangue, que pode ser de Vianney. Através das impressões digitais da vítima, que estava lá no EMEL, identificaram o nome dele e me mandaram para mim. A partir daqui eu joguei no nosso sistema e me deparei com uma ocorrência de desaparecimento dessa pessoa. Foi que eu fiz o contato com a família, né, informando sobre a morte. O inquérito está perto de ser concluído. Os suspeitos vão responder por crimes como homicídio, formação de quadrilha, tortura e ocultação de cadáver. E foi preso hoje um terceiro suspeito de participar da morte do médico Bruno Calaça. Esse crime que aconteceu em Imperatriz. Marcelo Júnior está ao vivo hoje com a gente e tem as informações. Oi, Marcelo, boa noite para você. Boa noite, Hugo. Boa noite para quem assiste o Jornal da Difusora, ligado com a gente em todo o Maranhão. A Polícia Civil prendeu na tarde de hoje o terceiro suspeito de participação no crime de morte do médico Bruno Calaça. Essa ocorrência foi registrada no último dia 26 de julho aqui na cidade de Imperatriz. Trata-se de Valdex Cardoso. Ele se apresentou aqui na Delegacia de Homicídios, de onde a gente fala ao vivo agora, e logo depois prestar depoimento, ele recebeu voz de prisão, uma vez que já havia um mandado contra ele. Durante o depoimento, Hugo, para quem assiste a gente, ele alegou que não teve participação, ele negou o envolvimento no crime. Diz que a ação foi única e exclusiva do policial militar Adonias Sada, que também já está preso no quartel do 3º Batalhão por participação nesse crime. Ele é considerado suspeito de ter cometido o disparo que matou o médico. Ontem ainda, a Polícia Civil também fez a prisão do segundo envolvido nesse caso, que foi o Ricardo, que acabou vindo também aqui à Delegacia de Homicídios, prestou depoimento e logo na sequência recebeu voz de prisão. Também já havia um mandado contra ele. Enfim, agora a polícia já tem os 3 envolvidos diretos neste homicídio presos e o delegado Baxisteles Martins, que coordena o caso, vai terminar de reunir as últimas informações para emitir o inquérito à Justiça. Ao vivo de Imperatriz para o Jornal da Difusora, Marcelo Júnior. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a capital faz nova chamada de vacinação da Covid-19 para adolescentes de 12 a 14 anos. Até já.
De volta, e a sessão de hoje da Assembleia Legislativa repercutiu a decisão da Câmara Federal de recusar a PEC do voto impresso. Também foi aprovado o projeto de isenção do IPVA. O presidente da Casa, Otelino Neto, destacou esses dois assuntos. Na sessão plenária de hoje, eu destacaria, dentre os tantos projetos que foram apreciados e aprovados e discutidos, uma medida provisória do Poder Executivo que amplia de 3 para 4 anos a isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Um projeto de alto impacto social que agora foi convertido em lei. Hoje também, alguns deputados repercutiram na tribuna a decisão da Câmara dos Deputados de arquivar a PEC do voto impresso, e os deputados repercutiram. Eu também fiz questão de parabenizar a Câmara dos Deputados por essa decisão importante. Não faz mais sentido o Brasil, não faria sentido o Brasil retroagir ao voto impresso depois de avançar tanto com o voto eletrônico, que tem garantia de toda a segurança para que a vontade do eleitor prevaleça. Então, cumprimentamos também o Senado Federal por ter revogado a Lei de Segurança Nacional, lei que foi criada no período do regime militar e que já não fazia mais nenhum sentido. Então, foram assuntos importantes tratados hoje na sessão da Assembleia. Agora a gente atualiza os números da pandemia aqui no estado com os dados divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Já estão aqui para a gente. A gente tem desde o início da pandemia 341.669 casos confirmados da doença no Maranhão. Nas últimas 24 horas foram 589 novos casos confirmados. Temos no momento mais de 35 mil pessoas se recuperando da doença ou em casa ou então em hospitais. O número das que já se recuperaram chega a 296.858. O número de mortes desde o início da pandemia também chega à marca de 9.783. Foram 17 mortes confirmadas pela doença aqui no Maranhão somente nas últimas 24 horas. E amanhã, em São Luís, a vacinação contra a Covid-19 é para adolescentes de 12 a 14 anos que perderam o dia de tomar a primeira dose da vacina. A imunização acontece de 8 da manhã até às 6 da tarde nos 8 pontos de imunização da capital. Para vacinar é obrigatório, lembrando, apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência no nome dos pais ou responsáveis. Além disso, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis na hora da vacinação. O Jornal da Difusora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco, o incêndio destrói lojas no centro de Caxias. Até já! Estamos de volta e um incêndio destruiu uma loja de motos e uma oficina mecânica no centro de Caxias. O incêndio começou por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira, neste prédio comercial, onde funcionavam uma loja de peças para motocicletas e uma oficina mecânica. Muitos curiosos presenciaram a situação. O medo era que o fogo se alastrasse ainda mais. O primeiro carro-pipa que atendeu à ocorrência não conseguiu debelar as chamas. A água acabou e não há hidrante nas proximidades. Um homem tentou arrancar parte do telhado na tentativa de evitar que o fogo passasse pela parte de cima para outras lojas. Um motor-bomba do Corpo de Bombeiros também foi usado, além de um caminhão-pipa de uma empresa particular que foi enviado para contribuir com o trabalho de combate ao fogo. Somente no início da noite, com carros-pipas atuando em frente aos prédios e agindo também pelos fundos, finalmente o fogo foi apagado. Mais de 12 horas após o incêndio, o trabalho de limpeza na área continuava. O trânsito foi isolado. O fluxo de veículos foi desviado para outras ruas. Parte do prédio teve que ser demolida. Uma máquina está trabalhando agora para retirar o entulho que sobrou após o incêndio. A outra parte do prédio que está de pé será vistoriada pelo Corpo de Bombeiros. A gente fica por aqui com imagens da Avenida Dorival Pinheiro, em Imperatriz. Obrigado pela audiência, pela companhia. Boa noite. Até amanhã.